que este tema da leveza e da agilidade institucional? Vocês mesmos colocaram, porque tanto os nossos institutos quanto a CRB percebem que tem uma lentidão institucional que freia as mudanças necessárias que a gente precisa realizar. E nós carregamos muitos pesos e, com isso, diminui a capacidade da gente se mobilizar, de agir com aquela liberdade para responder aos apelos de Deus. Muitos de nós se assemelham um pouco a essa imagem aí, né? De uma pessoa carregando pesos mais do que as pernas dela aguentam, né? Principalmente quem está em função de animação em governo, de coordenação de obras, seja obras sociais, escola, hospital, coordena processo, sabe o que é isso. E é importante a gente entender que essa tensão nós vamos experimentá-la em todo o correr da nossa existência. A gente sonha com leveza, mas há pesos e durezas que fazem parte de qualquer opção de vida, gente. Não é só da nossa opção de vida, né? Se vocês conversam com um casal que tem filhos, tem as durezas que são típicas da experiência de vida deles. A educação dos filhos, os conflitos de convivência, as contas para pagar, né? Então, toda a existência humana vem carregado dessa dupla dimensão, de uma necessária leveza, mas também assumir a dureza que qualquer opção da gente comporta. Isso significa ser adulto. O grande problema das novas gerações, e não é só da vida religiosa, são achar que são eternos adolescentes, que a vida não tem dureza. A vida tem dureza, sim. Então, quando nós estamos falando em leveza, nós não estamos falando numa coisa assim abstrata, como ficar que nem fantasmas pairando no ar, não. Nós estamos assumindo que é real que a nossa vida, tanto pessoal quanto institucional, tem as suas obrigações, os seus compromissos, e é bom que a gente tenha clareza disso. A leveza não é para tirá-los, é para que a gente possa vivê-los de maneira mais intensa. Possa vivê-los de uma maneira que isso signifique melhores resultados para a causa de Jesus e do reino de Deus. Outra coisa que é bom a gente lembrar, a grande parte dos nossos institutos religiosos é de origem europeia, não é verdade? Quem que está aqui que sua congregação é de origem europeia, levanta o braço. Olha lá, quase tudo. O que acontece na cultura europeia? É que a cultura europeia ela tem uma grande qualidade, que é a disciplina, o trabalho, a tenacidade. Nós trouxemos isso com os primeiros irmãos, irmãs e padres que vieram para o Brasil. Não é isso? Se cada um olha na história da sua congregação, começou com pouco recurso, pouca gente, o pessoal trabalhava demais, economizava. Então é um valor extraordinário. Mas é natural também que nessa cultura haja dificuldade para uma certa flexibilidade. Dificuldade para flexibilidade no horário, dificuldade na flexibilidade das relações. Isso é algo que a gente também herdou e tem que ter consciência disso. Eu me lembro, na comunidade que eu morei, em Montes Claros, havia um irmão francês e para ele tudo era na base da pontualidade. Não podia atrasar 2 minutos que ele já começava a resmungar, a reclamar. Então, de vez em quando, domingo à tarde, a gente fazia uns passeios comunitários. Quando a gente não fazia pastoral, fazia passeio comunitário. E eu me lembro da cena, 2 horas era a hora marcada para a Kombi sair. 15 para as 2, o irmão entrava na Kombi. E ficava com o relógio olhando. Na hora que chegava, batia 2 horas em ponto, se não estava todo mundo, ele ia embora para o quarto. Não é? Então, essa falta de flexibilidade que a gente tem que levar em conta, que entrou na gente também, e nós assimilamos isso. E isso é um dos fatores que, de fato, tem levado a uma certa dificuldade com as novas gerações que entram na vida religiosa, que são de cultura brasileira, que são mais flexíveis, não é?
que tem uma outra forma de abordar as coisas, então isso tem sido uma dificuldade real. Nós temos que levar em conta o seguinte: quando a gente vê um pássaro voando, a gente sabe que as asas de um pássaro têm peso, não tem? Mas elas são feitas de uma forma tal que as penas, os ossos, né? Inclusive os ossos dos pássaros, eles são mais leves para poder possibilitar isso, mas são fortes. Então a gente pensar que para a gente voar tem que ter asa, e a asa tem que ter consistência, né? Aquele mito grego do sujeito que tenta voar e depois a asa dele é de cera e aí ele cai, é uma imagem muito importante para a gente sobre isso. Então, a nossa vida, gente, é que nem comida chinesa. Vocês já comeram comida chinesa que é agrodoce, né? Tem um tom de doce e um tom de azedo. A nossa vida é assim. Tem um lado de leveza, de alegria, de flexibilidade, de liberdade, e tem um lado de dureza de peso. Não dá para ser uma coisa ou outra, as duas coisas juntas, né? A nossa vida assim, a vida adulta é assim. E é importante a gente assumir isso com serenidade, com alegria, porque isso faz parte da nossa existência. Agora, por que nós estamos falando em leveza hoje na vida religiosa? E é tão interessante que saiu na Assembleia Nacional da CRB, não estava nos documentos preparatórios, não estava nos... impressionante, foi aparecendo na Assembleia e depois surgiu, porque eu acho que era uma coisa, uma percepção que é necessário. Não estamos falando em leveza, alguém apontou isso aqui antes, para dizer moleza, falta de iniciativa, é para a gente responder com disponibilidade e agilidade aos apelos de Deus hoje. Isso para nós é muito claro, e é bom a gente ter isso sempre no horizonte. Agora, nós vamos conversar nesta manhã sobre como que nós vamos melhorar a nossa leveza institucional. Então, para isso, é preciso somar posturas e atitudes. Portanto, tem um lado que é das pessoas. Então, vamos pegar um enfoque psicossocial. Tem um lado que é das estruturas. Tem um outro que é de estratégias e outro que é da espiritualidade. Então, é na soma desses fatores, postura, estruturas, estratégias e espiritualidade, que a gente vai conquistar mais leveza e agilidade. Então, é com essa postura que a gente quer caminhar com mais força, com mais intensidade. Vamos agora começar a leveza do ponto de vista das pessoas. Já que a vida religiosa, as congregações, os institutos, as comunidades são formadas por pessoas, né? Então, a base da leveza pessoal, gente, se chama construção da identidade. Quanto mais a gente se conhece e é capaz de acolher o lado luminoso e o lado tenebroso que a gente tem, não é? Mais leve a gente consegue ser. Então, isso é muito importante, o autoconhecimento. Graças a Deus, na vida religiosa, nos últimos anos, nós temos valorizado isso no processo formativo, não é? E também na formação permanente. As pessoas se conhecerem, né? Aproximarem mais a imagem ideal de si, da sua imagem real, conhecer as suas potencialidades e os seus limites, exercitarem comunitariamente a partilha dos sentimentos, não somente aquilo que estão fazendo, estão achando, mas o que estão sentindo. Então, isso é fundamental para leveza e agilidade pessoal. Agora, o que acontece se essa identidade é mal construída? A pessoa se sente ameaçada a todo momento. E o que acontece quando a gente se sente ameaçado? Se defende. Não é assim? Então, quando você se sente ameaçado, lembra, isso é uma coisa instintiva. Até bicho, você olha isso, né? Um gato, um cachorro, se ele se sente ameaçado, ele... Não é assim? O ser humano também faz assim. Então,
Se a gente olhar um pouquinho a nossa história de comunidade, para alguns co-irmãos e co-irmãs nossas, e até para nós mesmos, a gente vai perceber isso. Quando a gente não tem uma identidade bem construída, não sabe lidar bem com a sua autoimagem, com os seus sentimentos, o outro ou a outra é uma ameaça para você. E aí como é que a gente reage? Com rigidez, com dureza. Então o outro ou a outra deixa de ser o seu interlocutor para passar a ser uma ameaça. Então muitos dos processos de rigidez, seja na vida religiosa, seja de convivência normal de pessoas, passa por essa dificuldade das pessoas. E é um processo constante, né, gente? Você passa por um processo de terapia, depois tem que passar por um processo de orientação espiritual, volta. Em cada etapa da vida vão aparecendo novos desafios, que é muito importante a gente ir trabalhando para construir e reconstruir constantemente essa identidade. E olha uma coisa que a gente já começa a entender, gostar dessa foto, né? Dessa imagem. O gato que se olha no espelho e se acha um leão. Gente, na raiz de duas tendências muito fortes da sociedade contemporânea hoje na religião, que é o fundamentalismo e o dogmatismo, está o que, fundamentalmente, uma atitude de defesa inconsciente de identidades frágeis. Isso é impressionante, não é? Então, as pessoas, em vez de ser construída de dentro para fora, é construída de fora para dentro. Então, ela precisa ter uma couraça, uma armadura muito resistente, porque interiormente ela é frágil. Então é um corpo doutrinal, é disciplina, é controle. Por quê? Porque são pessoas frágeis. Então, por detrás dessa dificuldade de certos grupos que a gente vê crescendo na sociedade hoje, e desgraçadamente nas igrejas cristãs também, não somente na igreja católica, tem uma coisa que não é um erro, porque a pessoa não compreende, porque ela não pensa. Pode ser pessoas muito inteligentes, mas não é um problema de inteligência. É uma questão psíquica, uma reação emocional, com forte dose de narcisismo, a pessoa está muito voltada para si própria. Então, por isso, que é muito importante a gente cultivar relações de qualidade, estabelecer processos que algumas pessoas vão aceitar e outras não vão mais. Não vão. Mas é vital para a leveza, continuamente a gente está investindo nesse aspecto relacional, no crescimento das pessoas, no autoconhecimento, a partir da gente mesmo. A partir da gente mesmo. Então, aqui a insegurança gera dureza. A insegurança gera dureza. A liberdade interior gera leveza. Então, esse componente interpessoal é muito importante a gente levar em conta. Pessoal e interpessoal. E quem aqui é coordenador de comunidade, ou já foi, ou é provincial, sabe como é que isso é difícil, mas ao mesmo tempo é bonito, quando a gente consegue romper a couraça das pessoas para ajudar elas a ter acesso ao eu interior delas, né? Quando a gente consegue fazer isso, como uma pessoa se revela, cresce, avança.